Este Evangelho de Jesus, descrito por Marcos. Deixa eu só confirmar onde está aqui. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, do versículo 1 em diante. Eu vou ler na outra, Bruno. Eu vou ver no púlpito mesmo. Marcos capítulo 2, do versículo 1 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz isto? Assim é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, disse-lhes: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos, somente até aqui. Amém. Soberano Deus e Pai, está entre nós a sua palavra e ela permanece na glória do Pai. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo ministre no nosso coração esta noite e que a tua palavra venha a ser apregoada em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, quando você olha no livro de Marcos, irmãos, nos afirma que após o batismo do Senhor Jesus, João Batista anuncia a vinda do Messias. Vai dizer que ele batizava com água, mas viria sobre ele, ou melhor, depois dele, alguém que batizaria com fogo. Irmãos, quando em seguida acontece o batismo do Senhor Jesus Cristo, quando assim termina o batismo, nós vemos, irmãos, que logo quando termina, nós já vemos o Senhor Jesus saindo do batismo e enfrentando o primeiro desafio. Irmãos, a Bíblia diz que ele sai dali para expulsar demônios e cura um endemoniado em Cafarnaum. É justamente o contexto exato que Marcos está escrevendo. Ou seja, assim que Jesus é recebido pelo Senhor, assim que o batismo acontece, ele não teve tempo algum, irmão, de fazer outra coisa, mas já saiu. Se você olhar em Mateus, ele vai um pouco mais longe dessa história, porque viveu com Jesus. Quando Jesus se batiza, o próximo passo, a Bíblia diz em Mateus que o próximo instante ele foi tentado por Satanás. Acabou de se batizar e a Bíblia diz que ele terminou de se batizar, no instante seguinte ele foi levado, conduzido por Deus, não por Satanás, foi conduzido por Deus em espírito, foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E nós vemos que depois de tudo isso, irmãos, no retorno ele entra para continuar a sua missão, o seu ministério. Irmãos, Marcos reduz um pouco, mas já tinha uma multidão que seguia o Senhor Jesus, e esta multidão, quero deixar bem claro, que a maioria delas estavam atrás de milagres, a maioria desta multidão estava atrás de cura, a maioria desta multidão estava atrás de uma vitória humana,
de, irmãos, algo humanamente, algo que pudesse apalpar. E o Senhor Jesus, ele sai de perto daquele povo, é tentado, é batizado, e quando entra em Cafarnaum, ele vai buscar Pedro para continuar a sua obra missionária. E lá, quando ele entra na casa, ele percebe que a sogra de Pedro está enferma, está naquela época febril. Na época a febre matava, a febre tirava a vida. E quando ele toca nela, nós vamos ver em Marcos 1:29, que quando ele toca nela, ela é curada naquele mesmo momento. Louvado seja Deus. Sai dali, irmãos, e nesse contexto, nessa mesma história, no caminho do Senhor Jesus há um leproso. Aqui começa, irmãos, a separação da igreja. Por quê? Todos aqueles que tinham uma enfermidade, todos aqueles que tinham uma doença, que gerava-se uma doença, ou nascessem com um problema, eles acreditavam, a religião acreditava que aquilo ali era uma condenação de Deus, talvez pelos pecados dos pais, talvez pelo próprio pecado que estavam neles. Então, existia uma condenação religiosa, existia ali um abandono, nós já falamos aqui sobre isso também. E lá em Cafarnaum, quando esta cura acontece do leproso, o demoniado, ele é liberto naquele exato momento, e a sogra de Pedro também é curada, o Senhor Jesus é convidado para estar em uma casa. Na próxima saída dele, ele vai ficar só esta noite em Cafarnaum, e agora ele desce para Betesda, irmãos, aonde Deus fez muitas obras, mas dentro de Cafarnaum ainda, a Bíblia diz que agora, antes de se despedir do povo, ele vai fazer a visita de uma casa. A Bíblia não diz quem é, mas talvez uma pessoa bastante conhecida, porque em poucos minutos a casa estava cheia. Em poucos minutos, irmãos, por conhecer a fama de Jesus, conhecer o que ele fazia, os atributos de Deus sobre o Filho, a casa ficou cheia. E nesse texto revela para mim e para você o porquê que eu e você recebemos bênçãos do Senhor, o porquê eu e você recebemos misericórdia de Deus, graça. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus está declarando para a igreja as multiformas da graça do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui fala sobre um paralítico, irmãos, que jazia há muito tempo sobre as ruas de Cafarnaum e estava naquela situação, irmãos. As pessoas carregavam uma Bíblia debaixo do braço, mas não tinha condições de fazer uma oração para aquele homem, não tinha condições de levar ele até uma igreja, não tinha condições de curá-lo, mas condenava. Louvado seja Deus. Jesus não viu este homem, ele está dentro de uma casa fazendo um culto. A Bíblia diz, está aqui, que ele estava falando do reino. Poderia ser que ele estivesse com a Bíblia, ou seja, o livro de Isaías, pregando que ele era o Messias, o revelado, que estava ali para ser morto e perdão dos pecados dos que estavam ali. A Bíblia diz que ele usava os pergaminhos para pregar, ele usava os contextos da Bíblia para pregar. Naquele momento a casa estava cheia, irmãos, só para os irmãos entenderem, e não tinha como entrar naquele lugar. Naquela época, o telhado era feito de uma espécie de palha com barro, lama misturado, e então se guardava os mantimentos e se levantava durante o dia na área seca, e aquela palha secava, o vento batia e espalhava. Então tinha facilidade para abrir o telhado. Enquanto, irmãos, isso, Jesus estava pregando nesta casa, não tinha condições para entrar. Existia um homem que estava naquelas ruas de Cafarnaum, doente, irmãos, paralítico, por certo, deitado em uma esquina qualquer, sem saída, sem esperança. A Bíblia diz que ele estava ali muitos anos, e de repente apareceu um homem naquele lugar. Louvado seja Deus. E eu já vejo nesse contexto do homem a palavra graça de Deus. Louvado seja Deus. E este homem, tomado pela graça de Deus, sabia que Jesus estava em Cafarnaum, e que na cidade que Jesus estava existia uma casa que estava cheia de pessoas. Louvado seja Deus. E o coração daquele homem se derreteu em ver aquele homem, mas ele era paralítico, não podia andar. Então seu coração se encheu de compaixão e de misericórdia, e pensou: se eu levar este homem até aquela casa, por certo ele será curado, ele será liberto, mas eu não consigo sozinho. Voltou um pouco mais atrás e encontrou a segunda graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alguém também estava disposto e tomado por compaixão, viu que não dava para carregar, fomos para a terceira, e isto aqui declara as multiformas da graça
que nos alcança todos os dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E com o terceiro homem, irmãos, também não dava para carregar com 4, agora dá para transportar aquele homem. E irmãos, o que eu vejo neste texto é quando a graça de Deus quer nos alcançar, não existe limites e barreiras. Louvado seja o nome santo do Senhor, que possa suportar a graça do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o seu problema, a sua dificuldade, talvez assim como eu, você não fala para sua esposa, não conta para os seus filhos, não fala para o melhor amigo, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está vendo todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você está aqui esta noite, aos que estão presentes e aos que nos assistem, o Senhor assiste a mim e a você com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por um tempo nós pensamos que estamos sozinhos. Nós pensamos, hoje pela manhã o Senhor dava de pregar assim, talvez nós lembramos do melhor amigo, até do pastor, nós lembramos das amizades, e quando estamos atravessando momentos difíceis, não há sequer uma ligação, não há sequer uma mensagem, ninguém para perguntar como você está. Mas eu tenho certeza de uma coisa, como Paulo pregou, que o Espírito Santo de Deus ora por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, quando estamos abatidos e não há em quem confiar, não há em quem contar os nossos problemas, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus está te assistindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que é assistir? Olhar, observar, prestar atenção, irmãos, e não só das nossas fraquezas, mas também dos nossos limites, mas também das nossas necessidades, também das nossas dores, também, irmãos, da nossa frustração, das nossas decepções. Eu não tenho nada para oferecer a você, mas Deus tem para oferecer a mim e a você juntos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E as multiformas da graça está alcançando você, a sua família, os seus filhos, por mais que você não veja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está alcançando a sua vida. Louvado seja Deus. Por menos, irmãos, nós não estaríamos aqui. Por menos, eu não estaria de pé aqui, muito menos a igreja. Por menos, nós não saímos da nossa casa. Mas temos certeza que foi as multiformas da graça que nos trouxe aqui. E como negar isso? Graças a Deus nós recebemos graça do Senhor. Louvado seja Deus. Graças a Deus que o Espírito Santo está em nós. Se falta algo na sua vida, deem graças a Deus pela graça do Senhor ter alcançado a sua vida. Louvado seja Deus. Talvez não está da maneira em que você gostaria que estivesse, não está da maneira que eu gostaria que estivesse, principalmente quando há frutos do nosso trabalho e olhamos, falta muita gente na igreja. Mas de uma coisa eu tenho certeza: tudo que vem sendo pregado de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Tudo que vem sendo pregado não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que Deus quer para a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não estamos aqui por causa de vitórias, estamos aqui por causa de Jesus, e só Ele pode dar o que eu e você precisamos: salvação, perdão, misericórdia, graça. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a Bíblia traduz que este homem agora enfrentou outro obstáculo. Não dava para entrar, a casa estava cheia, mas a Bíblia também diz que eles se locomoveram e tiraram a telha, arrancaram aquela parte do telhado para que o paralítico descesse. E aqui há um mistério maravilhoso. Eles fizeram questão de descer aquele homem, a Bíblia diz, no centro da sala. Louvado seja Deus. E isso, irmãos, demonstra para nós que quando colocamos Cristo no centro da nossa vida, louvado seja Deus, nada pode derrubar a mim e a você. Louvado seja Deus. Talvez muitas portas se fecham. Hoje à noite, antes de vir aqui, eu falava isso para minha filha:
Deus permite que portas se fecham para que outras possam se abrir. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se Jesus é o centro da sua vida, talvez você está aqui nestes bancos dentro desta igreja, preocupado com o dia de amanhã, mas se você, assim como eu, carregar Jesus no centro da nossa vida, tenha certeza, louvado seja Deus, que por mais difícil que seja, jamais Ele te abandonará. Louvado seja Deus. Quando todos partirem, Senhor, o salmista está dizendo, quando não tiver o meu pai e a minha mãe, o Senhor me acolherá. Louvado seja Deus. E não é diferente comigo e com você. Quando esse homem desceu pelo meio daquela sala e deu de frente com Jesus, e acontece aqui algo maravilhoso, porque o Senhor Jesus olhou para aquele homem e viu sobre ele uma condenação. Viu sobre ele um paralítico? Sim, mas primeiro uma condenação. Jesus queria curar aquele homem de dentro para fora. Louvado seja Deus. E existe sobre mim e você a mesma situação. A Bíblia declara que estamos mortos nos delitos dos nossos pecados. Olha, irmãos, quando nós olhamos para aquilo que falamos, pensamos e agimos e desejamos, nós merecemos a morte, louvado seja Deus. Mas quando olhamos com Jesus, temos certeza, a graça irresistível, louvado seja Deus, maravilhosa graça tem alcançado a mim e a você, louvado seja Deus. Aquele homem estava morto por dentro, existia uma condenação sobre ele. E para ele não tinha saída. E quando Jesus olhou para ele, a necessidade era ser curado de dentro para fora. Existia sobre ele uma condenação. Mas também naquela sala existiam escribas e fariseus, que eram homens que o escriba fazia com que a lei se cumprisse. Quando digo lei, não é a lei humana, é a lei que eles leem aqui na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e fazia questão que ela se cumprisse. Eles observavam, eles iam de região em região para cobrar aquilo. E Jesus estava lá com bondade, misericórdia e graça. O fariseu, por sua vez, condenava Jesus, porque comia e vivia entre pecadores, louvado seja Deus, estava junto deles. Então o escriba cobrava que a lei funcionasse. E o fariseu lançava no rosto de Jesus que era mentira, que ele não era Deus, coisa nenhuma. E lá estavam esses homens, mas a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquele homem, disse assim, olha, perdoados estão os teus pecados. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, o que te machuca a partir de hoje não te condena mais, louvado seja Deus. O que Jesus estava dizendo, o que te fere a partir de hoje não te ferirá mais, louvado seja Deus. Irmãos, quanto mais eu falo de Jesus, mais eu amo este homem, louvado seja Deus, mais eu vejo que este nome está acima de todos os nomes. Não custe nada para mim e para você falar de Jesus a todo instante, louvado seja Deus. Existia uma condenação para aquele homem, existia um jugo sobre ele, e quando Jesus olhou para o seu coração, estava sobrecarregado com condenações, não sabia se era o pai que tinha pecado, não sabia se era a mãe que tinha pecado, não sabia se era ele que tinha pecado, mas Deus sabia, Jesus sabia que ele precisava ser perdoado, louvado seja Deus. Tenha certeza de uma coisa, eu não sei como você entrou aqui, talvez a sua mente te condenando, o Senhor está dizendo pela sua palavra, não a mim, que Ele pode perdoar os seus pecados, louvado seja o nome santo do Senhor, e curar as cicatrizes das consequências que o pecado causou sobre a sua vida, louvado seja Deus. Irmãos, este é o maior milagre para mim e você, oportunidade, chance de arrependimento. Esse é o maior milagre da nossa vida. Condenação, não, irmãos, nós temos graça em Jesus. Naquele momento o Senhor curou aquele homem, ou melhor, perdoou os seus pecados, e o fariseu se levantou contra, porque ele não era Deus. Como pode alguém perdoar pecado se não é Deus? Você é um blasfemo, louvado seja Deus. Não conseguiram, irmãos, naquele momento, entender o que Deus estava fazendo ali, o que Jesus estava fazendo ali. Irmão, você pode ouvir qualquer coisa por aí,
Mas tenha certeza de uma coisa, essa sim, dentro da palavra, como ministro do Evangelho, pregando a palavra genuína, o que o Espírito Santo faz em nós primeiro é curar as nossas cicatrizes, louvado seja Deus. E como isso acontece? Levando nós para a palavra de Deus, louvado seja Deus, curando o nosso coração, livrando nós do peso e da culpa, arrependendo, irmãos. E neste momento, Jesus estava dizendo, em outras palavras, logo mais eu vou sair daqui e vou pagar por esses pecados seus aí. Logo mais eu vou sair daqui e tudo que você fez, o seu pai, sua mãe, a condenação que está sobre você, colocarei sobre as minhas costas. O juízo que é para você será para mim logo mais, louvado seja Deus. A ira de Deus que está para ser despejada sobre você, será despejada sobre mim. Oh irmãos, se eu fosse você que está aqui, ou que me assiste agora, pudesse agradecer a Deus pela sua salvação, louvado seja Deus, irmãos. A obra maravilhosa da cruz, remiu a mim e a você em Deus, louvado seja Deus, sem você merecer, sem nós merecermos. Nós, irmãos, como salário, deveríamos morrer todos nós condenados, mas o Senhor nos perdoou. Naquele momento, não estava bom para o fariseu. Se você não concorda com a palavra que tem Cristo, se você não concorda com a palavra que diz sobre arrependimentos, se você é como alguém que só quer ouvir aquilo que alivia o seu problema, eu não posso discordar da mensagem, louvado seja Deus. A Bíblia está dizendo que primeiro há um tratamento de dentro para fora. Carregamos culpa sobre nós, carregamos condenações. Não tem aqui sequer nenhum santo, todos nós pecamos, falamos do outro, negligenciamos ajuda, não temos compaixão, mentimos, somos orgulhosos. Mas eu vejo neste texto a formas da graça alcançando a igreja, louvado seja Deus. Porque se Jesus vier esta madrugada para te buscar, para me buscar, como estará o nosso coração, igreja? Como nós estaremos na presença do Senhor? Como estarão as nossas vestes? Será que com a nossa lamparina apagada? Será que com a nossa botija cheia da presença do Senhor? Louvado seja Deus. Hoje eu estive em um lugar fazendo uma visita e alguém disse assim: eu esperava você vir aqui, eu esperava você aqui. Eu disse: eu também queria vir aqui há tempos. Ele disse assim: vamos orar. E eu dobrei os joelhos para orar, louvado seja Deus. E em vez de visitar, eu fui visitado. E quando eu estava saindo ali, é uma resposta que eu estava esperando do Senhor há anos. Eu ouvi desta pessoa que nem sabe da minha vida, nem imagina nada. E a resposta que eu precisava, eu ouvi daquele homem. Irmãos, a graça de Deus é assim. Somos eu e você que criamos barreiras para o Senhor operar. Se você veio aqui esta noite esperando algo do Senhor, irmãos, louvado seja Deus. Assim como em todas as mensagens, o Espírito de Deus ministra em meu coração para dizer: fique em paz, louvado seja Deus. A graça de Deus também irá te alcançar, louvado seja o nome santo do Senhor. Apenas cultue, apenas louve o Senhor, apenas adore o Senhor de todo o seu coração. Devolva ao altar o que é do altar. O que é do altar? Louvor, adoração, louvor e adoração pelo fato de quem Ele é, o seu Deus, o seu Pai, o seu socorro, o refúgio, a fortaleza, o socorro presente na sua angústia e na sua tribulação. Louvado seja Deus. Estes homens, então, para encerrar a mensagem, estavam atribulados, mas o Senhor olhou no coração e viu que o coração daqueles homens estavam repudiando a ação de Jesus. E viu que no coração daqueles homens, o próprio Jesus viu: como pode? Eu estou perdoando o pecado e se esse é o problema, tome a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Eu vejo nesse texto, irmãos, que quando Deus quer operar o milagre sobre a nossa vida, pessoas se levantam contra, Satanás se levantam contra. Às vezes eu e você levantamos contra a vontade de Deus e esquecemos que a oração, de fato, ela é, irmãos, uma renúncia.
Oh, louvado seja Deus! E que renúncia é essa de oração? Oh, irmãos, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar e buscar primeiro, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, louvado seja Deus. A oração, a primeira atitude da oração é renunciarmos aquilo que queremos e falamos, Senhor, que seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Eu não sei o que é a sua vontade esta noite e o que você veio buscar aqui, mas assim como eu, leve para casa a palavra de Deus e que seja feita a vontade de Deus sobre a sua vida, e que seja cheia de graça a sua vida, e que seja cheia de graça a sua família. Talvez você está preocupado com a casa, com o futuro da manhã, aonde você vai pôr os seus filhos, aonde você vai viver. O Senhor está dizendo, se a tua vida está nas minhas mãos, Ele sabe o que fazer. Se a vida sua e a minha está nas mãos do Senhor, operando Deus, ninguém poderá impedir. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem. As multiformas da graça está alcançando a minha vida e está alcançando a sua vida também. Tenha certeza de uma coisa: quando os seus pés saírem daqui, todos os teus passos estão na presença do Senhor, e não há o que se preocupar. Até aquilo que está dando errado, o Senhor tem poder para transformar. Louvado seja Deus. Até aquilo que talvez você não saiba resolver, o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, te dá entendimento e sabedoria para fazer aquilo que você não pode fazer. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.